Olá, vamos iniciar mais uma aula da classe de Novos Convertidos e aí nós vamos continuar com o nosso livro Maturidade Cristã. Interessante que na aula passada nós terminamos, nossa revista de Maturidade Cristã, a última lição da declaração doutrinária, o último ponto da declaração doutrinária, justos e ímpios, foi a semana passada. Hoje nós vamos reiniciar a revista. Então, vamos estar dando continuidade a todo o estudo. Serão 13 lições, 13 estudos, e nós vamos estudar todas essas lições novamente. Por que a gente faz isso? Para que você fique entendendo bem direitinho. Porque teve pessoas que não pegou do início, pegou da metade do caminho, já pegou no finalzinho, ou pegou logo depois que a gente começou. Então, se você ainda não pegou essa primeira lição, você continua na segunda, na terceira, até onde você participou, até onde você já assistiu. Quando chegar, que completar o ciclo, que você já chegou na lição que você iniciou, aí você sai da sala de novos e vai para outra sala. Sala de jovens casados, jovens solteiros, de adultos, tá bom? Mas nós vamos orar para iniciar a nossa lição. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo Teu amor, por Teu cuidado, por Tua boa mão em nossas vidas. Dirige, Senhor, a nossa vida a partir da Tua vontade. Ó Deus amado, que a Tua vontade ela encontre lugar em nossos corações, que nós possamos ter ouvidos atentos para entender o que o Senhor quer para estar dizendo a nós, para fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Pedimos isso, Pai, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E aí, eu queria saber se você conseguiu fazer a leitura da Bíblia durante todos os dias da semana. Essa aqui é a minha Bíblia, essa aqui é a Bíblia do pastor, está aqui pertinho. Você conseguiu fazer a leitura da Bíblia todos os dias? Você conseguiu orar todos os dias? Você conseguiu? Hoje, na primeira lição da revista Maturidade Cristã, e é justamente, o discípulo e o estudo da Bíblia. Não dá para ver, que fica forte a luz. O discípulo e o estudo da Bíblia. Aí ele dá um texto base aqui para nós, que é o Salmo 119, versículo 18. Vou fazer a leitura desse salmo para a gente entender o que é ler a Bíblia ou o que é amar a Bíblia. Salmo 119, versículo 18. Diz assim, o Salmo 119 é grande, Versículo 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O salmista Davi está pedindo a Deus, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E aí, nessa lição do discípulo estudo da Bíblia, nós vamos ter alguns objetivos. São 5 objetivos. O primeiro, eu vou ler para vocês. Ou seja, quando a gente terminar de estudar toda essa lição, a gente precisa ter alcançado esses 5 objetivos, que são: adquirir para a sua vida conhecimento prático da palavra de Deus. Você vai adquirir conhecimento prático, de forma prática. Não é ler por ler, é ler e praticar. E aquilo precisa ser prático, ser assim, entendível ao seu viver diário. Segundo objetivo é estudar sistematicamente e sozinho a palavra de Deus, separando diariamente um tempo para sua leitura e meditação. Bom, nós estamos vivendo esse período de pandemia, mas incrível, curioso é que às vezes o tempo fica pequeno, Tanta coisa, tantos afazeres, a gente não consegue organizar e fazer uma rotina equilibrada. Mas ele diz, estudar sistematicamente e sozinho. Estudar um livro após o outro, um capítulo após o outro, um versículo após o outro. É diferente de você, hoje eu leio aqui, amanhã eu pego, abro a Bíblia ali, depois de amanhã abro em outro canto. Você não vai ler e não vai estudar de forma sistemática. Você vai estar lendo livros e textos e passagens da Bíblia de forma aleatória. O sistemático é seguindo em sequência, de forma sistemática e de forma prática. E aí sozinho para você entender a palavra de Deus. A gente vai ensinar você a fazer isso. Terceiro, assumir o compromisso de ler anualmente toda a Bíblia. Assumir
ler anualmente toda a Bíblia. Você precisa assumir esse compromisso. Eu preciso assumir esse compromisso de fazer essa leitura da Bíblia anualmente. Quarto, interpretar corretamente a palavra de Deus e aplicar seus princípios ao viver diário, compartilhando-os com outros. Interpretar corretamente a palavra de Deus é saber o que diz, sim, a palavra de Deus. Não dá para a gente inventar ou imaginar outras coisas, é saber exatamente o que está dizendo. E, por fim, identificar no texto bíblico a mensagem de Deus para o momento presente, uma ordem ou um mandamento, uma advertência, uma promessa ou um princípio eterno. Saber aonde se encontra, ou saber quando a gente lê aquele texto, saber dizer, não, isso aqui é uma promessa, isso aqui é um princípio, isso é uma advertência, isso aqui é um mandamento, tá bom? É a gente ter consciência, ter noção dessas coisas. Então, o discípulo e o estudo da Bíblia começa agora, e aí temos uma introdução, e ele conta a história de um rapaz que recebeu um convite e foi assistir um culto, isso, ó, séculos e séculos atrás. E ele recebeu o convite desse amigo dele, ele foi. Quando ele estava na igreja, o pastor lá, o reverendo na época, né, mandou abrir a Bíblia na carta de 2 Timóteo, capítulo tal, versículo tal. E aí o que é que ele fez? Ele pegou a Bíblia, na primeira página, aí viu lá no índice onde era Timóteo, aí viu qual era a página. Não, primeiro ele começou a folhear Gênesis, Êxodo, Levítico, viu que ia demorar. Aí foi olhar na concordância, né? O que tem lá a ordem alfabética logo na frente, o sumário, concordância não, o sumário. Quando olhou que viu, Timóteo era a página 300 e tanto, aí foi abriu. Quando abriu, viu que era o livro de Josué. Não era o que ele queria. Voltou lá para o início de novo, naquele sumário, e aí viu que era na segunda parte, que a Bíblia era dividida em 2 partes, e era na segunda parte. Aí ele foi e abriu, leu. O que é que ele saiu dali daquele dia, daquele culto, com qual certeza? Que ele precisava ler. Ler, ler e ler. Só que ele começou a fazer isso e começou a desenvolver amor pela leitura da palavra. Com isso, ele alcançou, anos depois, ele tornou-se um famoso pregador e ele levou a Cristo 1 milhão de pessoas. 1 milhão. Se naquele dia que o pastor mandou abrir no livro ele não conseguiu e ficasse por aquilo mesmo, ia estar daquele mesmo jeito, né? Não até hoje porque já teria falecido, mas ele mudou a história e estudou, e com isso ele levou 1 milhão de pessoas. Essa pessoa é Moody, o teólogo Moody, pastor Moody. Como discípulo, temos o desejo de conhecer o Senhor Jesus e a sua vontade para as nossas vidas. Para tanto, é fundamental a leitura, o estudo, a meditação, a aplicação da palavra de Deus. Veja a sequência que ele fala, o que é necessário, o que é fundamental, né, para a gente. Estudo, é fundamental a leitura, então o estudo, a meditação e a aplicação da palavra de Deus. Se eu vou estudar, eu vou meditar naquilo. Quando eu consigo meditar, eu vou aplicar a palavra de Deus à minha vida. E a Bíblia é a verdadeira biblioteca. Bíblia significa biblioteca, Bíblia, e ela é composta, eu estou lendo aqui, mas ela é composta por 66 livros. Toda a Bíblia é uma biblioteca e ela tem 66 livros. É como se você vai lá e pega um livro, pega outro. E essa biblioteca é dividida em 2 partes. Ó, 2 partes. Não dá, acho que não dá para você ver, mas aqui é o Velho Testamento mais grosso e o Novo Testamento mais fino. Ó, o Velho Testamento tá mais grosso e o Novo Testamento mais fino. Você conhece isso? Você sabe? Você tem a sua Bíblia. No Velho Testamento ou Antigo Testamento, nós temos 39 livros. No Novo Testamento, nós temos 27 livros. Se você encontrar assim, DC depois de Cristo, AC antes de Cristo. Então, o Velho Testamento é AC, antes de Cristo. O Novo Testamento, DC, depois de Cristo.
E esse período do meio, né, entre um e outro, é o período interbíblico, um período que durante 400 anos, cerca de 400 anos, Deus ele não falou aos homens, à humanidade. E esses 66 livros da Bíblia, ele foi escrito por cerca de 40 homens inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E durante todo um período, aproximadamente de 1.600 anos, 1.600 anos foi o período aproximado de que todos os livros foram escritos. Uma curiosidade aqui, foi publicado em mais de 160 idiomas e é certamente o livro dos livros. Para o discípulo de Jesus Cristo, a palavra de Deus reveste-se de especial interesse, pois é a sua relação com ela que determinará o sucesso ou o fracasso na vida cristã. É forte, isso é forte. O que vai determinar o seu sucesso, o meu sucesso ou fracasso, meu e seu, vai ser o relacionamento nosso com a palavra de Deus. Nessa biblioteca, andando e conhecendo os livros que tem aqui dentro. Disso depende o nosso sucesso ou o nosso fracasso. E aí eu queria ler para vocês aqui, antes da gente entrar no segundo ponto, o seguinte. A relação do discípulo com a Bíblia envolve ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar no que Deus fala através da sua palavra. Então, ouvir, ler, estudar, meditar, memorizar e meditar no que Deus fala através da sua palavra. Um dos métodos mais eficientes de estudo da palavra é o método indutivo. Que método é esse? Como é que acontece esse método indutivo, método de estudar a palavra de forma indutiva? Ele tem 3 passos. O primeiro é observação dos fatos, a gente vai observar os fatos. O segundo é a interpretação do texto bíblico. Nós vamos entender, nós vamos interpretar esse texto. O terceiro é a aplicação. Eu vou aplicar o que eu interpretei a partir dos fatos que eu observei. Entendeu? Eu observo os fatos, eu interpreto esses fatos, esse texto bíblico, e agora eu vou aplicar a minha vida. Dessa forma, seguindo esses 3 pontos, é a maneira de estudo indutivo. E aí, o primeiro é a observação dos fatos. Na revista aqui é a página 7, mas ele diz o seguinte: no estudo bíblico, a leitura atenciosa do texto é fundamental. Quanto mais cuidadosa for a leitura, mais proveitosa será a compreensão do texto bíblico. E algumas questões nos ajudarão a distinguir o que é de fato importante. Eu queria que a gente observasse e estudasse um pouquinho agora o livro, o primeiro capítulo do profeta Jonas. A gente vai lá no livro de Jonas, primeiro capítulo. Aí, para que a gente possa entender, algumas perguntas aqui para eu observar os fatos. Vê? Primeiro ponto é observar os fatos. Quais são as primeiras perguntas? Primeiro, quem são os personagens da narrativa? Deixa eu passar a página. O que aconteceu, nessa narrativa? Onde ocorreu esse fato? Quando ocorreu? Por que ocorreu? Como ocorreu? E é importante que o discípulo tenha a mão, lápis ou caneta para anotar as informações que for descobrindo. É muito importante você anotar. Vou mostrar a você, não sei se vai dar para você ver. Acho que não, que a luz não está ajudando muito. Mas eu tinha meu caderninho, meu caderno, meu lápis. Eu fui estudando, eu fui anotando as informações que eu consegui coletar. Com isso eu vou passar para vocês. Mas é importante que você tenha a sua Bíblia, tenha seu caderno, tenha seu lápis para você ir anotando. O livro de Jonas você conhece, a história você conhece. Então a gente vai tentar entender um pouquinho junto. Por exemplo, a primeira pergunta, a gente vai ficar só no capítulo 1 de Jonas, tá? Aí a primeira pergunta é: quem são os personagens da narrativa? Eu alistei aqui os personagens. Eu alistei Jonas, tá bom? Jonas, o próprio Jonas, né? Amitai. Quem é Amitai? Amitai é o pai de Jonas. O pai de Jonas.
Ali no capítulo 1 também, a gente tem quem? A gente tem o capitão do barco, né? Lá no versículo 6, versículo 6 a gente tem o capitão que dirigiu-se a Jonas, a gente tem a tripulação que estava no barco com ele, tá bom? A gente tem essas pessoas. E o que vai fazer? Eu já sei, eu já percebi, observando os fatos. Quem são os personagens? Jonas, Amitai. Amitai aqui, ele não é um personagem que a gente consegue ver, mas ele foi citado. Se ele foi citado, então é um personagem, é importante. Porque no versículo 1 fala, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Ele é citado aqui, é o pai de Jonas, então é um personagem, ok? Então, primeira pergunta, quem são os personagens da narrativa? Já anotamos, Jonas, Amitai, o seu pai, os marinheiros, né, que estão no versículo 7, e o capitão do barco, né, do navio, que está no versículo 6. Ok. Segunda pergunta, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Esse texto aqui do capítulo 1 de Jonas, o que foi que aconteceu? Eu coloquei assim, Jonas recebeu um chamado do Senhor para pregar contra contra a cidade de Nínive. Isso está no versículo 2. Olha o que é que diz. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Foi o que aconteceu aqui. Jonas recebeu um chamado do Senhor para pregar contra a cidade de Nínive. Mas aconteceu mais alguma coisa. Ele fugiu da presença do Senhor. Versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Entendeu? Deus deu ele uma ordem e aí ele seguiu. Mas quando ele saiu, né, da presença do Senhor e ele fugiu. Era para ele pegar um barco para ir para Tarsis, para Nínive. Só que ele pegou outro caminho e ele foi para Tarsis. Pensou, né? Pensou que iria para Tarsis. A gente vai chegar já por lá. Então, o que é que aconteceu foi isso. Ele recebeu um chamado, mas ele desobedeceu essa ordem de Deus. A terceira pergunta, onde ocorreu o fato? Onde ocorreu o fato? Você vai ler, você vai dizer, aconteceu em Nínive? Não. Aconteceu em Tarsis? Aconteceu em Jope? Aconteceu aonde? Eu fui pesquisar e aí eu descobri que Jonas, ele morava numa pequena aldeia de Gat-Éfer. Uma pequena aldeia de Gat-Éfer na terra de Zebulon. Terra de Zebulon, Zebulon é uma das 12 tribos de Israel. E eles ganharam, né? Cada tribo recebeu a sua terra. Então, se Jonas morava numa pequena aldeia na terra de Zebulon, isso mostra para nós o quê? Que ele é da tribo de Zebulon, um dos filhos de Israel. Isso tem no livro aqui? Tá dizendo? Não. Mas aí eu fui pesquisar. A gente vai pesquisar. A gente vai para livro, vai para comentário, vai para a internet e a gente encontra essas coisas, tá bom? E aí, essa região ficava onde? Ficava na Galileia. Galileia, tem o Mar da Galileia, tem o porto, tem tudo isso, né? Por isso que Jonas... E aí, o que a gente precisa ficar atento? Quando a pergunta aqui diz assim, ó, onde ocorreu o fato? Ele desceu para o porto, né, para Jope, comprou uma passagem da embarcação e saiu caminho para Tarsis. É como se hoje a gente fosse o quê? Lá para Natal para pegar o ônibus na rodoviária. Ou então a gente vai para São Gonçalo do Amarante pegar um avião para viajar. Ele foi para Jope para pegar um barco, um navio para viajar. Mas não para Nínive, sim para Tarsis. Entendeu? Então, onde aconteceu o fato, na realidade, todo o fato aconteceu nessa localidade. Aqui ele fala muito claro. O versículo 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Então, os estudiosos, os teólogos, viram que ele morava nessa aldeia, Gat-Éfer, e para ir para a cidade de Jope, ele desceu. Esses verbos são muito importantes. Desceu. Lembra da aula retrasada? Quando estava em Jerusalém para Jericó, ele também desceu de Jerusalém a Jericó? Então, isso tudo é muito importante a gente
prestar bem atenção. Eu fico falando e olhando para o tempo, e esse tempo não para. Quando foi que ocorreu? Na Bíblia aqui também não diz quando ocorreu. Aí a gente vai de novo pesquisar em comentário bíblico, pesquisa em internet, vai pesquisando. E eu descobri que isso aconteceu por volta de 760 AC. Lembra do que eu falei? AC, antes de Cristo? Então isso aconteceu por volta de 760 anos antes de Cristo, no período do reinado assírio, aquela coisa toda. E os ninivitas, né, do rei da Síria, eram pessoas más, eles maltrataram muito o povo de Israel, o povo judeu. Maltrataram muito, muito, muito. Vai ver, isso foi um dos motivos que Jonas não quis ir falar do amor de Deus para eles. E se aconteceu 760 antes de Cristo, então foi por volta do século 8, tá bom? A data aqui, quando ocorreu, século 8, por volta do século 8. Bom, por volta não, no século 8, né? Aí tem a quinta pergunta, por que ocorreu? Por que que isso aconteceu? Vê o que é que diz a parte B do versículo 2. Versículo 2 diz assim, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, vírgula. Por quê? Porque a sua maldade subiu até a minha presença. A pergunta aqui do autor da revista, para a gente entender o texto, por que ocorreu isso? Porque a maldade do povo chegou até a presença, subiu até a presença de Deus. A maldade do povo de Nínive subiu à presença de Deus. E aí Deus quis dar cabo daquela situação. Mais uma perguntinha. Como ocorreu? Como ocorreu? Essa narrativa que a gente está estudando aqui é muito interessante. A gente tira tantas lições. Mas como foi que ocorreu tudo isso? Deus, veio a palavra do Senhor, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas e disse, vá. E aí Jonas sai da presença do Senhor. Mas ao invés de ele ir para Nínive, ele desce a Jope, compra uma passagem de barco, vai para a cidade de Tarsis. No caminho, o que é que acontece? Aquele naufrágio, né? Que começam a jogar as coisas e perguntam a ele quem ele é. E aí ele diz que isso era coisa do Deus Altíssimo. Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E aí os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele lhes tinha dito, visto que o mar estava cada vez mais agitado, e eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. A gente estudar esse livro de Jonas, a gente tira muita lição. E a gente começa a pensar e a meditar. Meu Deus, o que é que por minhas ações outras pessoas penam? Ou então, pelas minhas ações, pelas minhas atitudes, eu consigo destruir tanta coisa. Aqui, Jonas, nessa história, Jonas estava realmente botando todos a pique, né? Iriam todos morrer mesmo. E aí Jonas diz, não, me atirem, me lancem ao mar. E eles estavam preocupadíssimos, porque Jonas já tinha dito quem ele era e o que ele estava fazendo, fugindo da presença de Deus. O autor aqui da revista diz, é importante que o discípulo tenha à mão lápis e caneta para anotar informações que for descobrindo. Eu digo a vocês e reafirmo a palavra do autor, tenha sempre lápis, caneta, papel, perto de você. Se a sua Bíblia não dá para anotar, anota no papel, mas não deixe de anotar. Que Deus abençoe você e vamos dar continuidade a esse estudo indutivo, né? Esse estudo que a Junta de Missões Mundiais nos ensina. E aí a gente só está na primeira parte, a observação dos fatos. Vamos ver o que é que tem mais aí com Marcos Paulo, na interpretação do texto e na aplicação. Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Bom dia, meus irmãos. Hoje nós estamos estudando sobre o discípulo e o estudo da Bíblia. Nós estamos vendo como o discípulo, ele estuda a Bíblia de maneira a tirar o melhor proveito possível dela.
E nós estamos vendo esse processo, e esse processo consiste em 3 partes. A primeira, que a gente já viu com a irmã Tássia, é a observação dos fatos. E a segunda é a interpretação do texto bíblico. E a terceira é a aplicação desse texto na nossa vida. Nessa segunda parte de interpretar o texto bíblico, o autor vai dizer que isso exige um pouco mais de nós. Ele vai dizer o seguinte logo no início: compreender o que Deus nos fala através de sua palavra é um processo que exige, além de uma leitura atenciosa, um exercício mental e espiritual para buscar o verdadeiro significado do texto bíblico. Ele deixa claro aqui que é algo que vai exigir um pouco mais de nós. Essa questão de interpretar o que nós estamos lendo na Bíblia. Ele vai dizer, logo abaixo, que é necessário entrar no pensamento do autor. Procurar entender o que o autor estava pensando, o que ele estava passando no momento em que ele foi iluminado por Deus para escrever o texto bíblico. Ele diz que a gente deve considerar os seguintes itens para conseguir entender o pensamento do autor. Primeiro, entender quem é o autor, né? Quem escreveu o texto bíblico. Procurar essas informações. Segundo, quando escreveu. A gente sabe que a Bíblia foi escrita num processo de mais de 1.600 anos, né? E muitos autores bíblicos nem foram contemporâneos, nem se conheceram. É necessário também que a gente entenda quando ele foi escrito. Entender também para quem o texto foi escrito, entender em que circunstâncias foi escrito, de onde escreveu, quais eram os costumes da época. Todos esses itens aqui são importantes para entender o pensamento do autor, né? Entender circunstâncias, de onde escreveu. Tem exemplos, por exemplo, do livro de Filipenses, onde Paulo fala muito de alegria, né? Alegre-se no Senhor, se regozije no Senhor. E numa leitura ali mais rápida, talvez a gente nem perceba. Mas Paulo ali estava num processo de prisão, ele estava preso. E é interessante a gente também conseguir entender a circunstância, né, que o autor escreveu o texto bíblico. Paulo ali estava preso e falando de alegria, falando de se regozijar, né? Como é isso, né? E interessante que a gente possa pesquisar e entender um pouco sobre esse contexto, porque ali Paulo está falando de alegria, mas da alegria que Cristo dá à vida do crente. A alegria, a paz que excede todo o entendimento, né? Então, é necessário que a gente entenda também as circunstâncias, quais eram os costumes da época, para que assim essas informações mais históricas possam nos ajudar a entender o pensamento do autor e entender o que o autor estava querendo dizer naquele texto. A revista também vai dizer que é necessário que a gente se preocupe com a questão gramatical do texto. Nós recebemos a Bíblia em português, mas a Bíblia não foi escrita no português. Ela foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego. O que a gente recebe é uma tradução, né, do que foi escrito. E nesse processo de tradução, há dificuldades. Tem palavras que no original é difícil de se transcrever por português. Então, ali pode, dependendo da tradução, se perder alguma verdade que a Bíblia, que o texto original traz, né? E o autor vai dizer que é necessário que a gente possa também fazer um estudo gramatical do texto. Se possível, procurar um texto original, procurar o sentido da palavra no texto original, para que assim a gente possa compreender melhor o texto. Tem uma passagem em Jeremias, né, 17:5, que diz assim, é bem conhecida, sobre o homem é maldito o homem que confia no outro homem. Isso no primeiro momento, faz com que a gente entenda que é ruim que que nós confiamos no nosso semelhante. Mas se a gente for dar uma pesquisada e ver no texto da língua original, a gente vai ver que
esse homem que a língua original fala não é o homem semelhante, é a natureza humana. Então, maldito o homem que confia em si mesmo, maldito o homem que confia na sua natureza humana, né? E nós sabemos que a nossa natureza humana ela é falha, é pecaminosa. Então, se a gente for analisar também esses elementos da gramática, a gente vai poder entender melhor o texto bíblico. O autor também vai dizer que é necessário ver o aspecto literário, entender o que deve ser interpretado de maneira literal, o que deve ser interpretado de maneira simbólica na Bíblia. Porque ele diz assim, que não podemos interpretar da mesma forma uma poesia, uma parábola, uma alegoria, porque há diversos gêneros, né, de literatura na Bíblia. E no final aqui, o autor vai dizer que a Bíblia ela não é um livro qualquer, é a palavra de Deus que foi inspirada pelo seu Santo Espírito. E é por meio do Espírito Santo de Deus que a gente lê e entende a Bíblia. Então, é algo que ao ler a Bíblia, a gente não lê sozinho. A gente lê na companhia do próprio autor. E ali em oração a gente pode falar com ele na própria leitura e ali pedir sua orientação. E ali com certeza Deus vai falar conosco e nos abrir a mente para entender a sua palavra. Então, irmãos, nessa segunda parte de interpretação é sobre procurar entender o real sentido do texto, procurar entender o que o texto traz para a nossa vida. E em seguida, vamos passar para a terceira parte, que é aplicar o que a gente entendeu, compreendeu na nossa vida. O autor vai dizer que ao aplicar o que se entende ser a mensagem de Deus para a sua vida, você deve considerar as seguintes questões. Primeiro, qual a mensagem de Deus para a minha vida hoje? Quando nós lemos a nossa Bíblia diariamente, Deus tem uma palavra para nós. Ele quer se revelar a nós e o processo de se revelar de Deus consiste em nós lermos a Bíblia e entendermos o que Ele tem para nós. Então, é algo que a gente deve se perguntar sempre. O que Deus está querendo me dizer ao ler esse texto? E com certeza Deus vai falar com você. Segundo, há um mandamento a que preciso obedecer? É necessário que a gente possa extrair do texto bíblico mandamentos, coisas que Deus deixou, ordens que Deus deixou para que a gente possa cumprir. E o autor diz aqui que um mandamento é uma ordem simples, clara e objetiva e definida, dirigida a quem queira cumpri-la sem fazer qualquer tipo de exigências. É necessário que a gente faça a segunda parte de observar se há algum mandamento na Escritura que a gente deve obedecer. Terceiro, há alguma promessa que eu deva tomar posse? E aqui o autor traz dois tipos de promessa. Verificar se as promessas são universais e se aplicam aos nossos dias atuais. Exemplo, a vinda do Messias, que é uma promessa desde o Antigo Testamento, foi profetizada e foi prometida para todos, né? E verificar se as promessas estão associadas a algumas condições. Ele dá o exemplo aqui de João 15,14, onde Jesus Cristo diz aos seus discípulos que eles seriam seus amigos, mas teriam uma condição, que eles teriam que fazer tudo que ele ali ordenava. Então é necessário também verificar se há alguma promessa que nós devemos tomar posse, né? E essas promessas são vistas como um carinho de Deus na vida do crente. São um bônus, a gente pode dizer assim, na caminhada cristã. Quarto, existe alguma advertência a observar? As advertências não são mandamentos. Enquanto no mandamento o discípulo não tem escolha, só obedece, na advertência ele passa a exercitar seu discernimento espiritual para saber como lidar com valores e situações semelhantes ao narrados na palavra de Deus.
é muito importante observar se no texto que nós estamos lendo há alguma advertência. Se Deus está ali nos advertindo acerca do nosso modo de proceder na nossa vida, em algum pecado que nós cometemos e Cristo está ali nos ensinando, nos advertindo a largar práticas. Então, na leitura bíblica, é claro que Cristo vai nos corrigir, vai usar sua palavra para ali nos ensinar o caminho correto, o caminho que devemos seguir. Então, é algo que devemos atentar. E o autor aqui da lição diz que uma advertência é diferente de um mandamento. O mandamento se cumpre, se faz. Já uma advertência não. É algo que o crente ali tem uma, vamos dizer, liberdade para ou cumprir ou não cumprir. Sendo que se ele cumprir, ele estará assim satisfazendo a vontade de Deus. Mas é algo que o crente deve escolher, né? É como se fosse, essa advertência como se fosse uma placa de sinal de trânsito. A gente dirigindo vê uma placa que a 100 metros vai ter uma curva e que a gente tem que diminuir a velocidade. A placa lá está dizendo que tem que diminuir a velocidade, mas quem diminui a velocidade do carro somos nós que estamos dirigindo. Ela só adverte, né? E dessa maneira é a palavra de Deus, ela nos adverte. Se nós tomarmos esses ensinamentos, essas advertências e seguirmos o que ela diz, a nossa vida será mais correta diante de Deus. Caso contrário, não, né? Se não seguirmos as advertências, as disciplinas que Cristo traz para nós, a nossa vida, infelizmente, não agradará a Deus. Quinto, há algum princípio eterno? Os princípios eternos são postulados que ajudam o discípulo diante da necessidade de tomada de decisão. São leis que governam o seu relacionamento com as pessoas e que contribuem para o seu bem-estar espiritual, físico e emocional. Ele dá aqui um exemplo de princípio eterno na palavra de Deus, que é a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Ele dá esse exemplo, né, da lei da semeadura. Se aquilo que o homem plantar for bom, ele vai colher frutos bons. Se for mal, ele vai colher frutos maus. Então, é interessante que a gente observe se há princípios eternos. E esses princípios eternos devem reger a nossa vida. Deve ser algo que a gente observe. E no final, o autor vai trazer um exemplo prático de uma aplicação. Ele vai pegar o texto de Filipenses 2, de 1 a 11, onde fala que Cristo é o exemplo de humildade para a igreja, e vai aqui trazer aplicações para a nossa vida. E eu queria desafiar os irmãos a ler e a ver essa aplicação que ele faz. E em seguida também, irmãos, os irmãos podem ler a conclusão da revista, onde o autor dá mais orientações para nós. Então, que os irmãos sejam edificados pela palavra de Deus sobre o estudo da lição e que com base nisso a gente possa conseguir ler melhor a Bíblia, entender melhor. É algo desafiador, é algo que exige mais de nós, mas é algo glorioso. Compreender as verdades que a palavra de Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por tudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti agradecemos, Senhor, por mais uma aula da EBD. Nós Te agradecemos porque o Senhor é Deus bom, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos orienta e mediante a Tua palavra o Senhor nos corrige também. Senhor, que a nossa mente seja aberta para que a gente venha entender a Tua palavra, os Teus ensinamentos, as advertências, os mandamentos, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nos faz, Pai, que a Tua palavra mude o nosso ser, mude o nosso caráter, para que a gente venha ser cristãos melhores, Pai. Ajuda, Senhor, a Tua igreja, ajuda, Pai, a nossa sala a ser mais fiel a Ti, Senhor.
É isso que pedimos e até agradecemos, confiando no nome de Jesus. Amém.